Hoje é o 13º dia de buscas em Brumadinho. E o número de mortos chegou a 150. A chuva fraca e a neblina no início da manhã não impediram o trabalho dos bombeiros com helicópteros. A repórter Cláudia Mourão está lá no campo de onde partem e chegam os helicópteros e tem as últimas informações desta manhã pra gente. Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Sandra, Doni, boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, como vocês podem ver, a movimentação aqui no Centro de Operações é intensa desde o início da manhã. As aeronaves começaram a trabalhar aí cerca de 7 horas da manhã. Houve um atraso justamente por causa do tempo. Como vocês podem ver, aqui está bastante nublado. Choveu aqui em Brumadinho desde ontem à noite, mas uma chuva fina e constante, o que não atrapalhou o sobrevoo das aeronaves. Agora, em relação à população, houve uma corrida aos postos de saúde por causa do anúncio ontem da Fiocruz, de uma possibilidade de surto de febre amarela. E a Secretaria de Saúde confirmou que a população tem sim que tomar a vacina, porque Brumadinho fica numa área de risco para a doença. Então, com o rompimento da barragem, aumentou ainda mais esse risco. Uma outra preocupação também é com a barragem B6. A barragem continua sendo monitorada, a barragem da Vale, que fica aqui pertinho de Córrego do Feijão. Ela está sendo monitorada depois daquela sirene, no último domingo. Ela está sendo monitorada 4 vezes por dia. Portanto, ainda não há risco de rompimento. A informação oficial da Defesa Civil. Agora, a gente viu aqui que as equipes chegaram com 6 corpos, mas o trabalho é intenso e a gente vai ver como que foi o trabalho das equipes de resgate durante a manhã na reportagem de Carlos Eduardo Alvim. A quarta-feira começou com uma forte neblina e uma chuva fraca. Mesmo assim, as aeronaves trabalharam durante a manhã. A todo momento decolavam, levando material e as equipes para o 13º dia de buscas. Os bombeiros não têm previsão para encerrar os trabalhos em Brumadinho. Na reunião bem cedo, os militares repassaram as estratégias de resgate. Precisamos planejar bem, executar com precisão, para que ao longo do tempo o serviço vá mostrando resultados. Nós esperamos ter fôlego logístico para conseguir manter essa operação nesse nível, para dar uma rápida resposta à comunidade. Em meio à lama, os militares continuam resgatando corpos. Hoje, os bombeiros estão usando 21 máquinas e 4 caminhões. Nessa fase, eles são fundamentais. As escavadeiras estão concentradas, principalmente na área onde ficava o refeitório, o vestiário e o setor administrativo da Vale. O helicóptero do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais fez nesta manhã um sobrevoo na mesma região. Nessas imagens feitas hoje, dá para ver a situação da lama. Por conta da chuva, há poças d'água em trechos que já estavam mais secos. A previsão é de mais chuva para hoje e para os próximos dias aqui em Brumadinho. Com isso, a lama fica mais mole, o que traz risco para a segurança das equipes do Corpo de Bombeiros. Mesmo com essa chuva fraca, os trabalhos não foram interrompidos. Quase 400 militares seguem espalhados pelos 23 pontos que foram definidos pelo comando da operação. Um deles é no Rio Paraopeba. Eles usam botes na busca por no controle de cada um. Por causa da chuva, o nível do rio subiu e a correnteza está mais forte. Com isso vai contribuir para algum corpo que estiver mais acima ter desprendido da lama e vai facilitar o nosso trabalho de visualizar algum corpo. Foi anunciada agora há pouco a construção de uma nova ponte que vai permitir a reabertura da principal estrada de acesso a Brumadinho. Quem tem os detalhes é a repórter Aline Aguiar, que está no centro de comando das operações. Aline, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Esse anúncio foi feito há pouco aqui durante uma entrevista coletiva. De acordo com a Defesa Civil, a Vale vai contratar uma empresa para construir a ponte na rodovia Alberto Flores, que é a rodovia que ficou interditada por causa da lama. E essa rodovia liga Brumadinho Centro aos bairros rurais, como a comunidade do Córrego do Feijão. A previsão para a construção é de 3 semanas e, enquanto isso, a Vale vai fornecer transporte para os moradores. São vans que vão sair diariamente a partir das 8 horas da manhã, de 2 em 2 horas, de Casa Branca, que fica pertinho do Córrego do Feijão, até o centro de Brumadinho e voltando também. A Vale também se comprometeu com o transporte escolar das crianças. Os 3 funcionários da Vale e os 2 da empresa alemã TÜV Süd ainda não saíram da prisão.
A sexta turma do STJ decidiu ontem que eles poderiam ser liberados, mas depende ainda de um alvará de soltura aqui expedido pela Justiça de Brumadinho. Eles são os responsáveis pelo laudo que atestava a segurança da barragem que se rompeu. Vamos ver agora na reportagem de Fabiana Almeida como estão as investigações das causas do rompimento. As investigações apontam que o excesso de água junto com rejeito dentro da barragem pode ter contribuído para o rompimento. Nesta foto de satélite, dá para ver uma lagoa dentro da barragem, perto do local onde haveria uma nascente. Essa lagoa indicaria um problema de saturação, segundo especialistas. Chamou atenção as manchas que acontecem antes da ruptura e depois essas fraturas laterais aqui na ombreira da barragem. Isso significa que a sustentação dela foi perdida. Provavelmente gerou água, né? A liquefação do solo. A Força-Tarefa disse que a Vale havia identificado o problema 7 meses antes do rompimento. Fontes ligadas à investigação confirmaram que a mineradora tentou acelerar o processo de drenagem instalando o sistema conhecido como DHP, Dreno Horizontal Profundo. Para fazer os furos na barragem, teria sido usado um método que usa jato de água pressurizado. Ainda de acordo com a investigação, a tarefa foi abortada na instalação do 15º tubo, depois que os técnicos verificaram que a água estava ficando presa dentro do maciço da barragem, em vez de sair pelas aberturas feitas. Os investigadores descobriram também que antes do rompimento, instrumentos chamados de piezômetros acusaram a pressão de água acima do normal dentro da barragem. Os investigadores disseram que existiam nascentes de água acima da barragem, o que pode ter contribuído para gerar a saturação. A Polícia Federal tenta comprovar se também houve falha no sistema de drenagem. Essas nascentes que estavam localizadas atrás da barragem, a montante da própria barragem, a água ela conseguia ser lançada, né, quando ela era lançada para cima da barragem, ela estava formando um poço de água. E a partir daí, a gente imagina que essa barragem já demonstrava algum grau de saturação, porque senão a água seria drenada para dentro da terra, a terra sugaria aquela água. Então a gente está imaginando que isso já é um indicativo de saturação. A Vale disse que não houve registro de aumento do nível de água no maciço da barragem e que os dados indicam uma redução do nível da água na seção principal da estrutura. A Vale disse também que após a instalação dos drenos horizontais foi feita uma inspeção e nenhuma anomalia foi detectada. Segundo a Vale, 2 auditorias feitas em junho e setembro do ano passado por uma empresa de renome internacional atestaram a segurança física e hidráulica da estrutura. A Vale afirmou ainda que não havia nascente no corpo da barragem. A repórter Bruna Vieira ouviu engenheiros que reproduziram numa maquete quais foram os problemas apontados nos laudos feitos na barragem de Brumadinho. O coração de toda a barragem é o sistema de drenagem dela. É o que garante que a água não fique presa, liberando a pressão sobre a estrutura. É justamente aí que os especialistas procurados pelo jornal Hoje dizem que os técnicos responsáveis pelas auditorias enxergaram problemas. Os engenheiros do Centro Universitário FEI aqui no ABC Paulista prepararam para o jornal Hoje essa maquete aqui que reproduz a barragem de Brumadinho. Aqui a gente tem areia e ali em cima areia misturada com sílica e água que imita o rejeito de minério, né, professor? Aqui a gente vai conseguir entender por que o sistema de drenagem foi apontado ali como principal falha pelos laudos, né? Perfeito. Aqui que nós temos a representação do que são as canaletas de drenagem, né? E aqui as escadas de dissipação. O que acontece no laudo é que as canaletas, então, demonstraram algumas rachaduras e trincas que acabam, então, permitindo infiltração de água dentro do corpo da barragem. Isso não é adequado. Também alguns entupimentos, que são problema porque a água tem que se deslocar e sair da barragem, para que a gente consiga manter a segurança, então. E os drenos horizontais apareciam aqui nesses tubos que são instalados até o interior da barragem. Eles apareciam com material chamado de colóide, que é a parte mais fina do resíduo que acaba ficando alaranjada por conta do ferro. O professor diz que vazamento em alguns pontos do talude, essa parte inclinada da barragem, já é um alerta. O problema acontece se o dreno não apresenta saída d'água
mas os outros instrumentos chamados piezômetros, eles indicam que tem água na barragem. Se isso acontece, então o dreno está seco, então esse dreno não está tendo eficiência em retirar água. Para o especialista, a inspeção feita pelos técnicos em julho do ano passado também apontou que os medidores chamados de inclinômetros não conseguiram alcançar a parte mais baixa da barragem. Então você não tinha informações do deslocamento da parte inferior da barragem. A gente vê, né, que ela começa a romper e no relatório ela não tem informações também quanto à drenagem no interior dessa barragem. E por que isso lhe chama tanta atenção? Bom, chama atenção porque foi justamente lá em que se iniciou o processo, então, de ruptura da barragem. Mesmo levantando 14 recomendações, o relatório concluiu que a barragem de Brumadinho estava, naquele momento, em condições adequadas de segurança. Ali não havia nenhum alerta que demonstrasse que haveria algum risco imediato. Todos os relatórios que são executados ao longo da vida da barragem, eles são como histórico médico de uma pessoa. Então, quando tem alguma alteração nos resultados, é aí que você chama atenção e entra com algum tipo de intervenção. O que os laudos apontam mostra que o paciente estava como? Olha, o paciente estava precisando de alguns cuidados. A Vale vem afirmando que todos os itens do laudo da empresa Tuvisud foram atendidos ainda no ano de 2018 e que eram recomendações rotineiras em laudos desse gênero. Segundo a mineradora, a barragem era monitorada por 94 piezômetros, equipamentos usados para medir a pressão, além de 41 indicadores de nível d'água. Segundo a Vale, as informações dos instrumentos eram coletadas periodicamente. A empresa Tuvisud disse que, devido às investigações em andamento, não vai se pronunciar, mas está fornecendo todas as informações solicitadas pelas autoridades.